Hoje a gente está num daqueles dias que a gente vai conversar sobre um tema aleatório, porque nós não estamos em nenhuma série. Nós vamos começar a próxima série no domingo que vem, e eu farei essa série junto com o Carlos. Carlos, você está aqui por hoje? Eu não vi você chegar. Eu não consigo ver nada, na verdade, agora. Mas dá um grito se você está aí, Carlos. Está aí, eu ouvi que está aí. Eu e o Carlos vamos trabalhar uma série chamada Terapia, Reflexões sobre a Vida. Só isso. Nós vamos falar sobre ansiedade, sobre depressão, sobre dificuldades da vida, sobre como nós não investimos direito os recursos que nós temos na vida, um deles chamado tempo, como nós deixamos que coisas do passado definam o nosso presente e companhia limitada. Se você precisa de terapia, não vai ser o que vai ter aqui. Tá? Se você precisa de terapia, nós podemos indicar bons psicólogos ou terapeutas, mas nós vamos começar, pelo menos, a trabalhar alguns temas e conversar com vocês para que nós cheguemos a algum lugar comum e bom para todos nós. Hoje, nós vamos falar sobre oração. Porque hoje em dia se fala tanto a respeito de como nós podemos dominar o sobrenatural através da oração, que eu acredito que é importante nós descobrirmos, obrigado, Priscila, nós olharmos para a Bíblia, para o nosso manual, e vermos o que a Bíblia realmente fala a respeito da conexão, da sintonia que nós podemos ter com Deus através de falar com Ele. Então, isso nós vamos conversar hoje. Antes de conversar, entretanto, eu queria que vocês ouvissem essa breve oração cantada pelo Lucas. Oração eu trilho o caminho que Jesus abriu, até o trono onde sua graça flui como um rio. Santo, Santo, anjos cantam. Pela fé caminho até avistar o autor da minha fé. O que eu posso oferecer para honrar quem Ele é? Santo, Santo, anjos cantam. Santo, e ao partir me vi, eu sou indigno, mas tua voz me diz: não vá, meu filho, torne meu sofrimento em testemunho. Esvazie de mim e desse mundo, e que o meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. Dê os bens que de imediato eu possa abandonar.
recebo aquilo que preciso e nem um pouco mais. Santo, Santo, anjos cantam, Santo, torne meu sofrimento em testemunho, me esvazie de mim e desse mundo, e que o meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. No nome de Cristo, no nome de Cristo. Amém. Vivian, Lucas, Samuel, obrigado. Iluminação, você dá um pouquinho mais de luz para mim na congregação, que fica mais fácil de nós interagirmos, porque hoje, como é de praxe aqui na comunidade, nós não iremos, vocês não terão um sermão ou uma mensagem psicografada de algum lugar. Nós conversaremos sobre a revelação de Deus que já foi dada há 2000 anos atrás. Não descarto aí que existe uma conexão não só entre mim e Deus, mas também entre você e Deus. Eu não sou especial. Eu não sou o porta-voz do céu. Houve um porta-voz desse céu, Jesus Cristo, homem. Ele morreu e ressuscitou há 2000 anos atrás. Os seus discípulos e alguns discípulos dos seus discípulos e talvez escolas de discípulos depois compilaram aquilo que aconteceu enquanto ele estava aqui e também o que aconteceu nos primeiros anos da igreja. E isso sim é a palavra de Deus. O que eu falo aqui aos domingos, o que nós conversamos aos domingos é, na melhor das hipóteses, uma conversa a respeito do que já foi conversado há 2000 anos atrás. Porque nós entendemos didaticamente as coisas quando conversamos, quando dialogamos, quando somos expostos a novas informações e assim permitimos que aquelas informações filtrem através do nosso cérebro, do nosso corpo, pelos nossos olhos, ouvidos e até mesmo sentidos. E assim, quanto mais participamos, mais internalizamos realidades e verdades. Portanto, não só hoje, mas durante todos os dias que se você é membro da comunidade, ou se você é convidado, ou se você já está aqui um tempo, meio que nas periferias dos bancos e tem gostado de estar conosco, não encare nunca este momento de palestra como um momento em que finalmente Deus vai falar. Eu espero que Deus fale desde o momento em que a Rúbia diga bom dia até o último amém do domingo, mas que Ele permaneça falando com você quando você está no McDonald's comendo, ou na caixaria do Dedé comendo e bebendo, ou até mesmo na segunda-feira, quando você vai para o trabalho, para aquele emprego que você não suporta mais. Deus precisa continuar falando com você. É sobre essa conexão que nós falaremos hoje. Vamos começar? Vamos? Estão acordados? Vamos lá, Marcelo? Mandar bala. Seguinte, a nossa cultura gosta imensamente de, e não só nossa, mas no mundo todo, nós gostamos de recitar orações do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, mas orações de poder, não é verdade? Quantos de vocês já ouviram falar na oração de Jabes, ou de Jabes?
Levanta bem alto para eu poder ver. Ótimo. Algum de vocês se aventuraria em tentar recitar essa oração? Porque alguns de nós memorizamos essa oração. Eu não estou conseguindo enxergar. Se tem alguém que fala assim, eu? A Simara topa? Não? Sabe a oração de Jabez? Alguém sabe a oração de Jabez? Eu pelo menos o começo. Não? Bom, que bom. Bom? Alargar as fronteiras, exatamente isso, de prosperar de tal forma que você possa alargar a sua influência, o seu território, o seu poder. Essa é a oração de Jabez, é o conteúdo da oração de Jabez. Existem várias outras orações, existe a oração de Abraão, algumas vezes, quando ele fala ao Senhor, e a oração dele é interessante porque ele falava tete a tete com o anjo do Senhor. Tem a oração de Jacó, em que, em um momento breve de luta com o anjo do Senhor, ele diz, eu não vou te largar até que tu me abençoes. E nós recitamos isso, e falamos, não vou te largar, eu só não vejo ninguém com coragem de lutar com o anjo do Senhor e sair manco pro resto da vida porque lutou com ele. Mas a gente recita essa. Eu gostaria que nós todos recitássemos algumas orações do Antigo Testamento essa manhã. Vocês topam recitá-las comigo? Eu estou sozinho aqui? Ah, tá. Beleza, vamos lá. Vamos começar pelo Salmo 137. Para nós estarmos todos na mesma página, olhem para cá, tá bom? Salmo 137 diz assim, vamos? Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade de Babilônia, continuem. Ó cidade, pode deixar, Nicolas, eu passo, tá? Ó cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você fez. Feliz aquele... Lembre, quando você estiver com raiva de algum inimigo seu, de fazer essa oração. Ela está na Bíblia, Salmo 137, de 6 a 9. E principalmente a parte final, tá? De Senhor, feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha, a cabeça dos filhos do seu inimigo. Lembre de fazer essa oração. Segunda oração, por favor, vamos recitá-la. Salmo 109, de 1 a 6. Vamos lá? Ó Deus. Não tá? Ah, agora foi. Tá. Deixa que eu controlo, tá, galera? Eu controlo. Eu tenho aqui um negocinho que dá para controlar, tá? Vamos lá. Ó Deus. Não fique... Vamos parar? Tá me dando... Sabe qual é o perigo de nós recitarmos orações que outros fizeram? Porque aquelas orações não são nossas. Aí dá uma certa indigestão a gente fazer essa oração que Israel fazia. Porque a gente está fora do contexto. Antes que você descarte, arranque essa página da sua Bíblia dizendo assim, isso não pode estar na Bíblia, cara. Como assim? Ninguém nunca me mostrou isso. É por isso que o povo fala que na Bíblia tem atrocidades, como os muçulmanos, como os islâmicos e tudo mais. É por isso que eu vou jogar fora a Bíblia. Calma, calma. Tá? Tá. Eu preciso dos pais do Pedro Inácio Pinto Carneiro, que número 12, está no berçário, precisa do papai e da mamãe. Obrigado.
Isso aqui tem um contexto. O povo de Israel vivia num momento de grande perseguição, normalmente sendo atacado e atacando, porque esse era o momento de todas as nações no Oriente Médio. Ainda é, mas naquela época era pior ainda, por várias tribos tentando dominar um território muito pequeno, e todos eles matando as gerações um do outro. Esse era o contexto de Israel no momento de conquista da terra. Essa é a compilação de uma oração genuína de quem está sendo derrotado e exterminado por um outro poder, por um inimigo, e está genuinamente dizendo a Deus: Senhor, eu preciso que tu interfiras nessa realidade e extermines o meu inimigo. Você tem inimigos, não tem? Não? Adversários, concorrentes. Adversários, concorrentes, pessoas concorrendo à mesma vaga. O que mais? Empresas adversárias da sua, concorrentes da sua. Né, Patrícia? Então, você tem inimigos. Então, o que você faz é que você deixa a sua Bíblia aberta no Salmo 109, no seu escritório, na sua empresa, deixa lá. E todo dia de manhã você recita esse salmo. Quem topa? Da BO? O quê? O que é BO? Para você? Você vai ficar cada vez com mais ódio do seu inimigo. Provavelmente. E quando Deus provavelmente não matar ou não estrangular o seu inimigo ou estourar o crânio do filho dele numa pedra, talvez você fique um tanto quanto decepcionado com Deus. Por que eu trouxe isso para vocês do Salmo? Tanto o Salmo 187 como o Salmo 109. Existem vários outros salmos assim. São chamados de salmos imprecatórios. São salmos de ódio, são salmos de raiva, são salmos escritos como uma música de descontentamento e lamento profundo, de raiva contra um inimigo que está tentando me matar. Davi mesmo escreveu alguns desses salmos. Existe um contexto, o qual nós não mais vivemos. O mesmo contexto de conquista da terra prometida, de alargar o território, de estar invadindo o território de alguém mais, como o povo de Israel, e dizer: Senhor, alarga o nosso território, nos dá prosperidade, faça a fertilidade do solo funcionar e tudo mais, porque a gente está entrando e nós vamos dizimar os inimigos. Você está disposto a assassinar o seu concorrente? Não? Você está disposto a invadir a casa do seu vizinho e dizer: é minha posse, tomei por herança, herança do Senhor, prometida. Você está disposto? Não, se você não está disposto, não faça essas orações. Porque essas orações são fora do contexto, não são a sua realidade. E depois de Cristo, cara, o contexto mudou tremendamente. Porque, se eu não me engano, Jesus falou mais ou menos assim acerca de nossos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito? E é interessante que Jesus faz exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje com os seus discípulos. Eu não sou Jesus, muito longe disso. Mas ele sentava com seus discípulos e os discípulos tinham sido doutrinados e na verdade, cresceram ouvindo a respeito da lei mosaica, de outras leis instituídas pelos fariseus e por grupos e seitas religiosas judaicos também, hebreus também, mas eles nasceram nesse contexto em que eles eram doutrinados à lei de talião, olho por olho, dente por dente. Eu invado sua terra, mato os seus filhos e fico com a sua terra, você invade minha terra, mata meus filhos e fica com minha terra. E esse era o comum. Por isso que aquela mulher adúltera que é trazida a Jesus e diz, ela cometeu adultério, o que é que a gente faz? O que os anciãos estavam esperando é que Jesus fosse o primeiro a atacar a pedra, porque era isso que acontecia com um cara mais sábio, porque ele era o que tinha a moral para exercer a lei.
Aí, num desses contextos, no Sermão do Monte, um sermão em que Jesus, uma palestra em que Jesus, ou de uma vez ou de várias vezes, nós não sabemos se Jesus falou lá por 3 horas direto ou se ele falou várias vezes no mesmo monte de alguma forma, mas ele fala isso. Vocês ouviram o que foi dito, tanto pela lei, quanto pelos profetas, quanto pelos fariseus aqui, o que está sendo recitado. Ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso é o comum da nossa cultura, né? Jesus dizendo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama sua chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos, e olha que publicano era a categoria assim, tinha os pecadores, todos, e aí tinha os publicanos. Então Jesus diz, até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo a mais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Sejam perfeitos em quê? Conversa comigo. Em quê? Sejam perfeitos de que forma? Em amar até o inimigo. Agora, se o contexto pós-cruz é esse, quantas vezes você vai recitar as orações do Antigo Testamento de aumentar o seu território e de condenar o seu inimigo e de matar aquele que está perseguindo? E Senhor, faz justiça, porque o meu inimigo se levantou contra mim. Deu ruim. Não tem mais. Isso então tem algumas áreas da Bíblia que não fazem mais sentido para a gente? Olha bem para mim, olha bem nos meus olhos, para você ficar bem confortável. Sim, existem muitas coisas da Bíblia que não têm a ver com você mais. São meramente históricos. São registros do que aconteceu e são didáticos, para que nós saibamos como Deus operou naquela circunstância e qual foi a perspectiva e a interpretação do povo. Então não me venha recitando salmos de aumento da sua prosperidade, porque aquele salmo não é seu. Se você quer fazer um salmo de aumento da sua prosperidade, escreva o seu e arque com as consequências disso. Eleve ao Senhor a sua oração pedindo para que Ele te dê a Ferrari e arque com as consequências dessa oração. Peça a Deus para que mate o seu vizinho de porta para que você possa comprar o apartamento dele. Ou aquela velhinha que já está bem idosa, que o filho já falou que se ela morrer, ele vende. Ore pela morte dela. Eu estou sendo irônico, tá? Não, às vezes tem que explicar. É bom explicar às vezes. Em Goiás é complicado o negócio. Então, como devemos orar? Se não serve a gente simplesmente pegar como modelo algumas orações no Antigo Testamento, aí vai ter gente assim, cara, então não vou nem mais ler o Antigo Testamento. Leia, é histórico, é didático, é instrutivo, inspira muitas vezes. Esses não inspiram. Mas quando você está brigando com alguém, você lê, assim, quando alguém está perseguindo você lê um salmo desse, lava a alma, né? Aí você fala, Senhor, me perdoa, Senhor, mas eu estou sentindo tudo isso. E Deus perdoa, Deus trabalha, Deus conforta. Mas não é feito para você orar pedindo que o outro morra. Como devemos orar, então? É interessante que já perguntaram isso para Jesus antes. Vocês lembram que perguntaram para Jesus como é que devíamos orar? Os discípulos, certa vez, chegaram até ele e disseram assim, Jesus, os discípulos de João oram. Sabe por quê? Porque João ensinou os seus discípulos a orarem. Nós não sabemos como orar. Como nós devemos orar? E Jesus passa a explicar. Essa é uma das versões do Pai Nosso que estão registradas na Bíblia. Outra versão do Pai Nosso é registrada em Mateus, um pouquinho depois de Mateus 5, Mateus 6, também falando a respeito dessa mudança de paradigma de relacionamento com Deus e com outros.
E é essa que eu gostaria de usar porque ela é mais detalhada acerca de oração. Beleza? Então, essa eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia para que vocês soubessem onde está e para que vocês não mais ficassem orando como muitos de nós oramos. E se você não quer concordar comigo, Deus te abençoe. Nem eu concordo comigo a maioria das vezes. Mas dê os seus pulos para que você se adeque ao que a palavra de Deus fala, ao que a revelação fala, ao que o manual fala, ao que a Bíblia fala. Discuta com ele. Não precisa marcar café comigo para isso. A sua crise com a Bíblia é sua. Eu posso até ajudar você na sua crise, mas é bom ter esse tipo de crise porque talvez você cresça. Você comece a compreender um pouquinho melhor o que você não está fazendo de acordo com a vontade de Deus. Mateus 6, verso 5. Olha como ele diz. Mateus 6, a partir do verso 5. Não use marca-texto no seu tablet, não funciona. Não passou? Não sei o que é que está acontecendo. Mateus 6, 5. Será que passou agora? Não. Nicolas, me ajuda aí, cara. Bota aí no Mateus 5. 6. Depois do Salmo 109, slide número 11. Isso, obrigado. Meu filho que está lá hoje, cara 10. Ainda não pode namorar não, mas um dia ele chega lá. Diz assim Jesus: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Pausa. Você sabe quem são os hipócritas? Você conhece hipócritas? Lia, você conhece hipócritas? Você sabe o que é hipócrita? O que é hipócrita? Fala bem alto, gritando para todo mundo ouvir. Não, o que é hipócrita? Não quem é. Não, por favor. Não denuncia ninguém. Mas o que é hipócrita? Ajuda para os universitários. Misael, doutor Misael. Que faz diferente do que fala. Tá, alguma outra opinião a respeito de... Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Alguém do fundão. Falso? Pronto, fundão sempre é mais fácil de... falso, é o falso. É o falso. Então, não sejam falsos, não sejam hipócritas, não tenham dupla face. Nada contra 3M, mas não funciona dupla face em oração. Não orem como os que são hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a plena recompensa. Eu não sei se você faz isso, mas se você faz, que isso tenha ficado no passado a partir de hoje. Oração sua não é para os outros verem. As orações que nós fazemos aqui na comunidade são orações comunitárias. São orações tipo assim, Ruby às vezes aqui está adorando a Deus e ela faz da sua voz a nossa voz e assim nós adoramos todos juntos e por isso dizemos juntos quando termina a oração, amém, que quer dizer que assim seja, porque nós concordamos com a Rúbia. Mas se algum dia a Rúbia, o Lucas, o Tiago, o Paulo, quem quer que seja, o Daniel, chegar aqui, Senhor Deus, amantíssimo Pai, que esta manhã de domingo seja para a glória do teu nome. Cara, desculpa, ele não está orando para Deus porque Deus não é surdo. Ele está orando para ser visto. Winston, mas a cultura, você tem que ver que em algumas igrejas a cultura é assim. Tá bom, tá. Aqui não será assim. Eu espero que você não faça esse tipo de coisa, porque eu não quero ofender você se você é de outro lugar, mas isso é ridículo. E de acordo com o que Jesus fala aos seus discípulos e à multidão no Sermão do Monte, a pessoa que assim faz já recebeu a sua recompensa. Sabe qual foi? A atenção de todos. A fama de santo, de bom orador, de português ilibado, já foi totalmente recompensado. O que eu posso entender nas entrelinhas aqui e aqui é uma audaciosa afirmação minha, se Deus escuta essa oração, Ele ignora. Porque Ele não vai trabalhar na oração, porque
já foi recebida totalmente a recompensa. O que é que Deus tem que fazer? Não tem que fazer nada, ele já recebeu tudo que ele pediu. Ele queria atenção, ele teve. Está aí, está respondida a sua oração. Você não ora para os outros. Orar para que outros vejam é hipocrisia, sabe por quê? Porque quando você ora para os outros verem, que outros vejam, você não está com a mínima intenção de falar com Deus. Você está com a intenção de falar com outros. Não sejamos hipócritas. Jesus continua. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. E então, seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Talvez uma tradução melhor seja responderá. A oração não é para os outros. A oração é entre você e Deus. É nesse contexto que um autor bíblico fala a respeito do Espírito Santo intercedendo por nós até quando nós só temos gemidos inexprimíveis para falar. É nesse contexto de oração. Porque no momento em que nós mais precisamos a Deus, nós não precisamos de publicidade. Nós só precisamos entrar nos nossos quartos, fechar as portas e passar um tempo com Deus. Porque o que nós menos precisamos é uma resposta miraculosa. O que mais precisamos é a presença de Deus. E muitas vezes, oramos buscando respostas miraculosas, porque não estamos interessados na presença de Deus, e sim no milagre. Enquanto o nosso desejo é pelo milagre e não por Deus, nós não teremos a presença de Deus, porque esse é o milagre. É nesse contexto que enfrentar a morte é possível, a morte de pessoas que amamos. Porque não é necessariamente um milagre da ressurreição ou um milagre da cura, mas sim a presença de Deus, a sintonia com Ele, a conexão com Ele, que traz paz ao nosso coração e traz conforto à nossa alma. Portanto, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas nas esquinas, orando para que sejam vistos. Vá para o seu quarto, feche a porta, converse com o seu papai. E o seu papai que está em secreto recompensará. Jesus continua. E quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Sabe quem eram os pagãos da época? Os judeus, os hebreus, de tradição judaica, olhavam para o resto do mundo com uma compreensão, sim, triunfalista e própria, porque eles criam em um somente Deus. Depois da Babilônia, quando eles foram cativos, eles só criam em um Deus. Não existia outro Deus na concepção deles, nenhum. Nem mesmo aquele que você acha que é o capiroto, que é o arqui-inimigo de Deus. Não, não, não. Na concepção judaica, Deus não tem um arqui-inimigo. O capiroto, o diabo, Satanás, o bode, seja quem for, ele é uma criatura de Deus e Deus o domina. Isso é o que o judeu, hebreu, pós-Babilônia, e nós cristãos cremos. Não sei o que é que você crê, mas pela Bíblia nós só podemos crer dessa forma. Então, para eles, qualquer pessoa que adorava qualquer outro Deus era pagão e era considerado realmente abaixo do que ele se concebia como judeu, porque eles não tinham conhecimento. Então eles oravam para esses deuses de fertilidade e ficavam lá se esmurrando e se flagelando e fazendo rituais e mais rituais, subindo ao monte e fazendo pactos e vigílias para que fossem ouvidos. Vocês lembram de um caso com um profeta em que ele faz tipo assim um show de calouros entre deuses? Lembra dessa história? Aconteceu mais ou menos assim. O profeta
estava tendo a maior safadeza no reino de Israel, porque um rei específico trouxe vários sacerdotes de outro Deus e colocou esses sacerdotes para exercer religião, até mesmo dentro das portas das cidades hebreias do povo de Israel. E esse foi o profeta que sobrou. O profeta que sobrou de toda a sua geração, praticamente, foi esse um que finalmente chega e diz assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um concurso. The Voice divino. Eu vou fazer o meu altar, você faz os seus 400 fazem os altares de vocês. E nós vamos orar. Vamos conectar com os nossos deuses, os seus deuses, eu vou falar com o meu Deus. E aí você pede para que desça fogo do céu e que esse fogo do céu consuma o que está no altar. Topam. Aí o sacerdote, claro, é óbvio, nós somos 400, você é só um. É óbvio que o nosso Deus vai ouvir. Ele vai. Ele diz, vocês vão primeiro, eu sou gentil, vai primeiro. Aí os 400 começam, pedindo para descer fogo, descer fogo, descer fogo, descer fogo, desce fogo, desce fogo, desce fogo, desce, 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 desce fogo, nada de descer fogo. Aí o profeta lá do lado, dizendo assim, cara, eu acho que ele está dormindo. Não está descendo fogo, eu acho que ele dormiu. Talvez ele esteja ocupado, tratando de outra coisa. Ou então, de repente, ele é surdo. Algum problema tem nessa conexão, porque não está descendo fogo. Afinal de contas, eles já estavam se flagelando, fazendo, sabe, assim, batendo, já estavam ensanguentados. E aí, finalmente, desculpe o termo, mas o profeta fica de saco cheio de toda aquela palhaçada. E ele diz, assim, para, assim, tá ridículo de ver já. Por favor, eu posso começar? Não, beleza, está doendo já, a gente vai sentar. Eles vão, sentam, os 400, na arquibancada, porque 400 para um é na arquibancada. E aí o profeta está lá com o altarzinho, e essa era a cultura deles, não faça altares agora, não existe mais altar, não precisa, isso aqui não é altar, o nome disso aqui é palco, tá bom? Isso aqui não é altar. Você não traz os seus dízimos e ofertas para o altar. Se você fizesse isso, você teria que comê-los. Para o bom entendedor, minha palavra basta. Então, estava lá o altarzinho do profeta, ele pede, ele fazia assim, ô Paulo Gilson, traz água. Aí o Paulo Gilson trouxe água para o profeta. E derrama, mas lenha, não pode, não, derrama, por favor, eu te explico depois. Ele colocou vários cântaros, vários potes de água em cima, estava tudo encharcado. O local para que a gordura do bode, da ovelha e do animal sacrificado derramasse, o sangue também, estava cheio d'água, tudo encharcado. Aí ele olha para o céu e diz, Senhor, mostra que tu existes e que tu és real. Desce o fogo do céu. Eu acho que foi uma das únicas vezes na face da terra que desceu fogo do céu. E olha que o povo ora para descer fogo do céu. E nunca desce e eles continuam orando. Mas dessa vez desceu, consumiu não só o que estava no altar, o holocausto, mas consumiu tudo. E depois esse profeta saiu e matou os 400. Siga o exemplo dele. Você quer ser literalista para a prosperidade do Antigo Testamento? Vai, mata os 400 profetas falsos. Depois arca com as consequências de ser preso. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o paganismo agia dessa forma. Aí quando Jesus fala em Mateus, e quando orarem não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos, eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Nem sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Então, assim, de boa, você não precisa ficar lembrando a Deus que você está passando por problema. Ele sabe. Você não precisa ficar, está ouvindo Deus? Está surdo? Wilson, então para que eu vou orar? Ele já sabe.
Para que eu vou orar? Se a oração fosse para que Deus escutasse a sua necessidade, eu diria para você, para de orar, pô, porque Ele já sabe. Você lembra o que é que no início a gente falou que você não está orando para que seja visto, nem orando para que aconteça um milagre, por mais que seja isso que você queira. Por que oramos? Nós oramos para estarmos em comunhão com Deus, em sintonia com Ele, para que a presença dEle nos conforte e nos preencha e nos ensine. Isso é o que a oração faz. Mesmo quando estamos pedindo por um milagre. Eu lembro dos anos orando para que meu casamento fosse restaurado. Lembro. Ladainha. E às vezes com gemidos inexprimíveis que eu acho que nem o Espírito Santo entendia. Deus respondeu, oração forte, a do Winston e a dos outros que estavam comigo. Ó. 3 anos depois, Deus respondeu. Não, oração forte não. Sabe o que é que Deus queria com todo aquele sofrimento? Tanto meu quanto da Alessandra. Ele queria pegar o Winston e a Alessandra completamente, sabe, aquele ogro de Deus. Aquele pedaço de madeira bruta, suja, toda cheia de ponta e farpa. Sabe como é que Deus lapida um pedaço de madeira desse? Na pancada. Eu levei pancada, a Alessandra levou pancada, e nesse momento a gente, Senhor, livra a gente desse sofrimento, a gente só quer tudo como estava, e Deus falando como estava, não estava bem, vocês são doidos, como é que é para estar como estava, a gente só quer o nosso casamento. Não, eu não quero o casamento de vocês assim, vocês são malucos, vocês estão se matando, para com isso. Tenha pena, pelo menos, das crianças, Senhor, eu estou tendo, mas que pena, eu quero um casamento que preste para que eles tenham pelo menos um pai e uma mãe. E eu lá, Senhor, passa de mim isso, eu não quero isso e tal. E finalmente Deus, tá bom, meu filho, eu estou respondendo a tua oração faz 3 anos. Eu estou trabalhando você e a Alessandra, agora dá para dizer, vivam felizes. Imagina se Deus tivesse feito o milagre que eu queria e me dado o casamento que eu não queria que acabasse. Provavelmente não existiria a nossa comunidade, provavelmente não existiria Rafael nem Benjamin, aí a gente estaria melhor, que a gente estaria só com 2, a gente provavelmente estaria mais rico ou menos pobre. Mas muitas coisas teriam acontecido menos à vontade de Deus, porque eu queria o milagre. Finalmente, eu e a Alessandra entendemos que o propósito de Deus não era fazer um milagre na nossa vida, mas era simplesmente que nós tivéssemos plena consciência da presença e da ação dEle nas nossas vidas e de nos submetêssemos a Ele. Só. E aí sabe o que aconteceu? Quando nós finalmente desistimos e falamos, Deus, a gente desiste, a gente vai parar de brigar, faz o que você quiser. Pô, filho, que bom, estava dando trabalho 3 anos para você entender isso, burro. É no mínimo engraçado isso. Deus responde, mas você não precisa ficar repetindo, por Deus não. Você entende? Jesus está falando, por Deus você não precisa repetir, porque Deus já entendeu, Ele já sabe isso há muito tempo. Mas às vezes nós precisamos repetir, porque nós precisamos ter plena consciência de que nós estamos em contato com Deus. Aí nós repetimos. Aí nós dizemos, Senhor, tira essa dor, porque eu não aguento mais. E é genuíno. Continue orando, Senhor, tira essa dor. Senhor, muda essa situação. Senhor, eu não aguento mais essa situação. Mas você não está falando isso porque Deus não sabe. Você está falando isso porque você precisa ser lembrado de que Deus está ouvindo. Você precisa ser confortado no momento em que não há milagre. Só há dor. E aí nós repetimos. Não porque Deus não escuta. Não porque Deus precisa ser lembrado. Mas porque nós precisamos comunhão com Ele. Jesus continua. Ele diz assim. Vocês orem assim. Tem como ser mais específico? Não, não tem. É assim, tipo, assim, como se deve orar? Resposta: orem assim. Aí muitos recitam essa oração. Não é isso que Jesus está ensinando. Nós podemos continuar recitando, é uma oração maravilhosa em termos de conteúdo,
Mas o que Jesus está falando não é assim, essa aqui é a única forma de orar. Não, o que Jesus está falando é, vocês querem aprender a orar? É assim que a gente ora. Ó. E olha como ele ora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você consegue notar no que essa oração é diferente das nossas orações? Fala comigo. Fundão pode falar, só fala bem alto, grita. Como que é diferente? Fala alto, bem alto, assim, grita. Eu acho que às vezes A gente esquece de agradecer, a gente só pede. Beleza. Em que essa oração é diferente das nossas? Essa oração é cristocêntrica. O alvo não é a gente, alguém falou aí atrás, né? O alvo não é a gente, é Deus e o próximo. É. O que mais? Alguma outra coisa que você, de repente, lendo isso, ou durante a semana no WhatsApp, não pede a sua vontade, mas pede a vontade dele. Isso aí. Por que a gente continua orando como a gente ora, então? Assim, e nós evangélicos somos ainda piores. Os nossos irmãos católicos, pelo menos, recitam. Talvez a gente devesse parar de orar e simplesmente, não, a gente vai começar a só falar o Pai Nosso. Sério, pô? Você está entendendo o que eu estou falando? Tudo bem que o Pai Nosso não está às nossas necessidades. Mas fica bem claro que o foco é Deus. Você vê como ele começa? Jesus começa glorificando a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quer dizer, tu és santo. Eu não sou Deus. Sim, Deus, eu estou reconhecendo que o Deus aqui não sou eu, és tu. Eu não sou o que determino. Não sou eu. Eu não tenho poder nenhum. Eu não tenho poder de reivindicação nenhum. Tu és Deus e eu não sou. O teu nome é santo, santo, santo. Isso é bem diferente das nossas orações evangélicas de hoje. Eu determino a cura. Eu não sei de onde você é, eu não quero ofender você, mas eu quero ser bem claro com você. Você não tem poder de determinar absolutamente, nem nesse mundo, nem no mundo espiritual. Porque não existe dois mundos, existe só um. Mas você não tem poder nenhum de determinar nada. Mas eu sou filho de Deus por Cristo Jesus. Isso faz de você filho de Deus, irmão de Jesus. Mas a autoridade ainda continua na mão de Deus, Pai, do qual nós temos acesso através do Filho e somos habitados através do Espírito Santo. O poder não está em você, você não tem nenhum poder de determinar. Mas eu posso reivindicar as promessas de Deus. Não. Cara, fica na tua. Porque você não tem que reivindicar alguém que é fiel. Você já viu alguém reivindicando de alguém que é fiel? Você faz isso com a NET. Você liga para a NET e fala, estou sem serviço, eu quero agora um técnico aqui para restaurar o serviço. Aí o cara da NET, não, meu senhor, você tem que entender que está sem serviço. Aí você, mas eu pago. O senhor paga, mas está sem serviço. Mas isso é ridículo, eu tenho isso em contrato. Mas, senhor, está sem serviço. O que é que eu posso fazer? Você pode me dar um dinheiro de volta. Posso dar desconto de 3 meses? Pode. Tudo bem, então, está tudo bem. Aí a gente quer se relacionar assim com Deus. A gente vem para cá e, Senhor, eu reivindico aquela promessa. Só que Deus não é telemarketing da NET. Ele não vai assim, meu filho, é verdade, está dando um problema aqui no céu. E o milagre vai ter que esperar. Porque é o seguinte, eu sei que eu prometi, mas faltou cabo. Aí não está dando. A demanda está muito alta,
Afinal de contas, muita gente começou a se converter e tem muita gente pedindo. Então agora tu vai ter que esperar, meu filho. Então senta aí e espera. Mas eu reivindico em nome de Jesus Cristo. Eu sei. Fui eu que levei ele a morrer. Eu sei de tudo isso, fui eu. Fui eu que fiz ele ficar na cruz. Ele até pediu, ele também orou. Ele disse, Pai, eu reivindico que tu me tires desse cálice. E eu disse, meu filho, fica na tua, porque agora tu vai ter que pagar pelos pecados de todo mundo. E ele disse, sim, senhor. Sabe por quê? Porque ele era obediente, ele sabia quem mandava. Mas eu sou habitado pelo Espírito Santo e ele me dá poder. É verdade, meu filho, ele devia dar poder a você para me escutar. Então escuta. E além disso, ele te dá poder de conforto. Então, enquanto você estiver esperando eu conseguir que entreguem, os anjos estão trazendo mais insumos para eu poder te responder. Enquanto você está esperando, calma, porque eu estou te dando até calma. Não, Deus não tem esse tipo de papo. E Jesus, consciente disso, ele, Pai nosso, santificado seja o teu nome. Ele piora as coisas um pouquinho quando ele diz que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim, Jesus diz, papai, eu não tenho demanda. Tu sabes que eu tenho um monte de necessidade, mas eu não tenho demanda. Sabe por quê? Porque o meu desejo é que a tua vontade seja feita, porque eu sou míope, eu não consigo ver o amanhã. Se eu for pedir a minha vontade, eu vou me lascar. Então, é contigo. Que o teu reino venha sobre mim. Eu desejo que tu domines sobre todas as coisas. O meu desejo, Pai, é que tu invadas a minha realidade. Porque a minha realidade é inadequada. As minhas circunstâncias são inadequadas. Eu preciso que tu invadas a minha realidade. Senhor, o meu casamento, e aí não é Jesus, porque provavelmente ele não casou. Eu pelo menos não tenho subsídio para dizer que ele casou, tá? Mas eu, Winston, orando, o meu casamento não está legal, agora tá, já não esteve, tá? Você não precisa orar por mim pelo meu casamento. Mas ore, por favor, ore pelo meu casamento. É sempre bom, mais demanda, né, tá? Continue orando pelo meu casamento. Assim, talvez as hostes do inimigo não atazanem meu casamento, tá? Porque eles são poderosos. Mas eu estou sendo irônico também. Eu preciso orar para que Deus invada com o seu reino o meu casamento. Essa precisa ser a minha oração. A situação financeira está difícil. Senhor, invade a forma como eu gasto dinheiro com o teu reino. Mas, Winston, tu precisa de mais dinheiro? Não necessariamente. Eu preciso que o reino de Deus seja estabelecido nas minhas finanças. Porque se o reino de Deus estiver estabelecido nas minhas finanças, eu posso ser rico e eu vou ser completamente focado na vontade de Deus, e eu posso estar minguando na pobreza e eu vou estar completamente confortável na vontade de Deus. E não é que eu não vou estar deixando de ter fome, eu só vou estar completamente ciente do reino de Deus e estarei usando os recursos que tenho para o reino dele, até mesmo para me alimentar. O que Jesus faz é que ele pede que o reino de Deus seja palpável e que invada a sua realidade. Venha a nós o teu reino. Senhor, nós não queremos essa realidade. Nós não aguentamos mais as nossas circunstâncias. A nossa sociedade está quebrada. Eu não aguento mais. Eu não consigo mais entrar em casa porque eu não aguento mais a minha casa. Eu não consigo mais ir para a escola. Eu não consigo mais ir para o trabalho. Eu já não aguento mais a minha própria vida. Sabe qual é a oração de Jesus para isso? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Senhor, invade a minha realidade, porque quando tu invadires a minha realidade, eu sei que a minha realidade será a que tu desejas. Ele continua. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Por que Jesus falou isso, cara? Sabe aquelas partes, eu não sei, talvez você seja mais santo que eu. Sabe aquelas partes que você queria usar Errorex? Um Errorex santo, ungido, para você apagar? Essa era uma delas para mim. Eu não sei quais que você tem, mas essa aqui era uma que, se eu tivesse esse poder, um Errorex ungido, eu apagava. Sabe por quê? Porque eu sou tão mal, que se Deus perdoar as minhas faltas como eu tenho perdoado,
cara, eu estou ferrado. Você vê como Jesus ora? E é interessante que a oração de Jesus tem um cunho comunitário, porque ele traz a ação de Deus nas nossas vidas, igualitária à nossa ação com o outro. Você entendeu o que eu falei? Ele condiciona a resposta de Deus para perdão. E de onde é que vem o perdão? Falem, por favor, de onde vem o perdão de Deus para as nossas vidas? Isso aí é a questão mais fácil do cristianismo. De onde vem o perdão? Páscoa. Cruz, isso! Poxa, que bom! Vocês entenderam? O nosso perdão já veio, já fomos perdoados, a nossa condenação estava na cruz, já foi. Aí Jesus, antes do evento cruz, antes do evento ressurreição, ele diz, perdoa as nossas dívidas da mesma forma que nós temos perdoado. Quer dizer, o perdão dele, na boca de Jesus, é pedindo, eu quero perdoar como tu. Portanto, para que eu lembre que eu preciso ser como tu és, perdoando, a gente vai fazer um trato. Jesus, Deus Pai, eu quero que tu me perdoes como eu perdoo. Vamos lá. Vamos orar isso? Mas com fé. Para que aconteça. Vamos lá? Senhor, perdoa as minhas faltas como eu tenho perdoado aqueles que têm faltado contra mim. Ah, se a gente orasse dessa forma, cara. Puxa vida, como que o mundo seria diferente? Ia ter gente devendo 1 bilhão que seria perdoado no ato, porque Deus me perdoou mais que isso, cara. Então vai, não peques mais. A ação de Deus nas nossas vidas está, de alguma forma, atrelada à nossa ação comunitária. Eu não estou falando de heresia, não, tá? Porque em outro lugar, um outro escritor bíblico diz que nós devemos, maridos, tratar bem as nossas mulheres para que as nossas orações não sejam impedidas. Quem lembra disso? Ah, legal, que bom que você lembra. Ainda bem que muito marido levantou a mão. Então, toma atento na vida e vai tratar bem tua mulher, senão nem Deus te escuta. A nossa resposta de oração, Deus se conectar conosco, Deus falar conosco, estarmos em sintonia com Ele, está intimamente ligado à nossa ação comunitária. E ação comunitária, eu não estou falando da ação social de dar sopa para mendigo, e nem de visitar órfãos, e nem de fazer coisinhas boas. Não, ação comunitária com aquelas pessoas que você vive todo dia, sua família, ou a comunidade mais próxima no seu grupo de vida, ou em outros grupos que você, aquelas pessoas com quem você trabalha, estuda, as pessoas com quem você briga todo dia. É aquela mulher do teu departamento que é insuportável. A oração de Jesus é, Senhor, perdoa a mim assim como eu perdoo aquela mulher. Caramba, quer dizer que a minha vida de oração está intimamente ligada ao que eu faço? Sim, Senhor. E não nos deixes cair em tentação. Logo depois de pedir que nós perdoemos assim como Ele perdoa, não deixa a gente cair em tentação, porque a minha vontade é pedir que a cabeça do filho daquele cara morra, estoure o crânio dele. Esse é uma tentação para mim, não sei se é para você. Mas, então, me livra da tentação e me livra do mal também. Não deixa que eu caia em tentação. Porque eu não sou o perdoador que tu és, eu não presto. Então, me livra. E não me deixa cair em tentação e me livra do mal. E aí Jesus termina. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. De novo dizendo, assim, não sou ninguém. Quem sou eu para estar me dirigindo ao Senhor? E eu sei que tu és o soberano de todos. Aí Jesus continua dizendo assim, pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará a vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Winston, mas você falou que eu ia ser perdoado de tudo. Cara, eu te enganei. Desculpa. O Pai Nosso, logo depois, Mateus 6,13, diz que você será perdoado na medida em que você perdoar outros. Eu vou deixar aí, pode ir para casa se bater, estudar, aprofundar o estudo. Você pode tentar ler isso em grego. Talvez em grego tenha outra coisa escrita. Pois,
Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará vocês. De que forma isso muda a sua oração? Se não muda, às vezes a nossa tendência... Eu vou dar uma sentadinha aqui para bater um papo com vocês. Final. Às vezes o que nós queremos é que a Bíblia ou Deus fale o que nós queremos ouvir. E porque nós somos especiais, que nós movamos o sobrenatural pelo poder que nós temos. Não é assim que acontece. Você pode me dizer vários exemplos de como você orou e Deus respondeu, como você determinou e Ele fez, como que você domina Deus. Eu as ignorarei todas. Porque essa é a sua experiência. Isso não necessariamente é a verdade. Se eu falar com um budista, ele falará sobre vários poderes que ele recebe ao meditar e deixar o seu próprio eu e permitir que ele seja um com o universo, e assim ele tem poder. Se eu falar com um espírita, ele da mesma forma provavelmente falará da influência de espíritos ou até mesmo da sua compreensão do Evangelho, o Evangelho de Allan Kardec, e de como por amor, pelo amor, ele tem poder para transformar coisas. Se eu conversar com um cara muçulmano, ele provavelmente vai também dizer como Maomé ou Alá responde às suas orações e como ele tem poder naquilo. Então, você, cristão, não está sozinho no seu relato de milagres. Milagres acontecem até mesmo no candomblé, você sabia disso? Sabia? Ah, mas é Satanás que dá. Não, cara, eu não estou discutindo quem dá ou quem deixa de dar. Eu só estou falando que milagre acontece em todo lugar e a tua experiência de milagre é a tua experiência de milagre. Ela não determina o que a palavra diz. Então, se a tua experiência de milagre contradiz o que a palavra diz, desculpa, arquive a sua experiência e fique com o que a palavra diz. Pode até contar para os outros a tua experiência, mas ela não vai alterar o que a palavra diz. Winston, a tua igreja é muito maluca. Legal, tem muitas outras na cidade, você pode procurar um lugar que fala o que você quer ouvir. Eu não quero que você vá embora, não é esse o ponto. Realmente. Mas muitas vezes nós queremos que a nossa vontade seja corroborada, seja confirmada, seja atestada na palavra. E não é assim que funciona. A vontade de Deus deve, como uma faca de 2 gumes, como uma espada, que penetra até as juntas, ir lá dentro onde nós precisamos ser transformados. Eu digo a você, nós precisamos mudar como oramos. Nós oramos pedindo milagres. Nós não oramos pedindo a intervenção de Deus em circunstâncias. Nós não oramos pedindo que Deus seja Senhor sobre tudo. Nós não oramos entregando a Deus todo o poder, toda a glória e toda a honra. Amém. Nós oramos como filhos mimados pedindo docinho. Nós não oramos como filhos maduros dizendo, meu Pai, eu sei que Tu és o Deus de todas as coisas, portanto, faz de mim o que Tu desejas. Eu sei que dói. Eu sei que muitos de vocês, se não todos, passam por circunstâncias impossíveis de serem vividas. Tanto próprias, existenciais suas, de dor, de inadequação, de identidade, de desejo, de vontade de desaparecer e até mesmo de morrer. O que eu estou dizendo não é que você está condenado a viver na porcaria de vida ou na porcaria de circunstância que você enfrenta todos os dias e que
muito dolorosa até para ser compartilhada. Não é isso que eu estou dizendo essa manhã. Não é isso que o Pai Nosso diz. Não é. Porque Jesus orando, Ele pede que o reino de Deus invada a sua circunstância. E parte do reino de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Parte do reino de Deus diz: vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Um grande autor do reino de Deus diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E na invasão do reino de Deus na nossa vida, nas nossas circunstâncias, nas nossas dores, nas nossas inadequações, nas nossas lutas, nas nossas perseguições, a paz que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não sei se você notou, Paulo não diz que você vai passar a ter uma promoção. Paulo não diz que você que tem inadequações de identidade vai passar a ter mudança de desejo. Paulo não diz que você que é perseguido em casa, fora de casa, em outros lugares, vai deixar de ser perseguido. Paulo não diz que você vai conseguir aquela casa ou aquela prosperidade e vai alargar a sua tenda. Não. O que Paulo diz é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Agora deixe-me perguntar e assim eu termino. O que você está buscando é o seu desejo? Ou o que você está buscando é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração, mesmo que o seu desejo não aconteça? O seu desejo é estar mais íntimo, mais conectado e mais próximo do soberano, ou ser soberano sobre Deus como um menino mimado, dizendo o que Deus tem que fazer? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Criaste do nada.
Pai, o Teu nome é santo, o Teu nome é glorioso. Tu és soberano e Tu és Deus sobre todas as coisas. E o nosso desejo é que Tu sejas soberano sobre as nossas vidas, sobre as nossas ações, palavras, atitudes. Senhor, Tu sabes as nossas necessidades, todas elas. Até aquelas que nós não detectamos porque são muito dolorosas para que nós olhemos para dentro. Nós Te pedimos a porção diária necessária para que continuemos a caminhar sobre esta terra. Senhor, a coisa mais importante para nós é que o Teu reino invada as nossas vidas, a Tua soberania seja palpável nas nossas circunstâncias. Senhor, nós não precisamos repetir para Ti as nossas circunstâncias de dificuldades, mas nós pedimos que o Teu reino invada a terra como já é no céu. Seja soberano, Pai, sobre mim. Seja soberano sobre o meu casamento. Seja soberano sobre os meus desejos. Seja soberano sobre os meus problemas. Senhor, por mais difícil que seja eu dizer isso, nós Te pedimos que Tu nos perdoes da mesma medida em que nós perdoamos e amamos. Mas me ajuda a perdoar. Senhor, porque Tu sabes e eu sei que eu não sou como Cristo. Me livra da tentação. Me livra da tentação de tomar as rédeas da minha vida em minhas mãos e não dá-las a Ti. Me livra da maldade que é tão forte em meu coração e que me impede tantas vezes de amar e de perdoar como Cristo fez. Mas, Senhor, mais uma vez nós Te declaramos que o poder é Teu, que a glória é Tua e que a honra é somente Tua. E nós nos achegamos a Ti, não por nossos méritos, mas única e exclusivamente pelo mérito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que as nossas orações não sejam mais orações de meninos mimados, mas que sejam orações daqueles que têm plena consciência da soberania de Deus sobre tudo. Existem duas necessidades que você precisa ficar atento. Uma é com relação a você se inscrever para o Vida 2, se você deseja participar disso. Vida 2. Que dia? Dia 25, sábado, será uma palestra. Não será um jantar romântico, será uma palestra em que você vai levar alguma coisa para nós comermos. 18 horas. Então você vai passar no Viva On e se inscrever, se você é casado ou noivo. Tá bom? Com data marcada, não vale a pena enrolar. Tá? Isso é muito importante. Domingo que vem, se você não for embora depois de hoje, nós temos um momento de boas-vindas para você. Então, se você chegou na CV e tem dúvidas de que a CV é, por que a gente é tão maluco e o que a gente faz aqui, além daqui e tudo mais, tem perguntas e gostaria de
ter um momento de papo a respeito disso, para que nós apresentemos a você o que é a CV, faça a sua inscrição. Nós temos poucas vagas, nós não teremos mais as 60 pessoas que tivemos da vez passada, nós vamos ter mais ou menos umas 25, 30. Então, faça a sua inscrição com a Simara e Patrícia. Não vale repetir, tá? Essa matéria a gente nunca repete. Então, você é bem-vindo uma vez só. Tá bom? Você pode se inscrever com a Patrícia. Além disso, se você é adolescente ou tem filhos adolescentes de sétima série até nona, ou de primeiro ano do segundo grau até terceiro ano, você deve passar no Viva On e fazer a sua inscrição no Viva Teens, que começará no fim deste mês. E você passando lá no Viva On, você vai falar com a Rafa ou com o Bruno, e eles vão fazer a sua inscrição para a gente começar a poder entrar em contato com você. Vai sair do papel o grupo de adolescentes. E aí? Então, é isso, gente. E que nós aprendamos a orar. Até semana que vem.